Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu sou o presbítero Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para dinamizar a sua aula aí, meu querido superintendente, professor, alunos das escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 11 da classe de adultos, aonde vai tratar de um tema muito especial que diz: os prejuízos da mentira na família. Iremos ver aqui que a família, ela é importantíssima e não pode ter mentira no meio da família, tá bom? Temos 3 dinâmicas para este ponto aqui, dinâmicas ilustrativas relacionadas a cada ponto da nossa lição. Se você ainda não é nosso inscrito, eu quero pedir para que você possa se inscrever no canal aqui embaixo, curtir os nossos vídeos e também compartilhar os nossos conteúdos, porque você fazendo isto, mais gente tem acesso a este conteúdo e mais gente é abençoada pela poderosa palavra de Deus, tá bom? O textuário diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A verdade prática diz o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Ou seja, aparentemente, a mentira ela pode até ser aparentemente bela, mas ela não subsiste, ela acaba trazendo consequências terríveis para aquela pessoa que mente. E aqui no contexto que nós estudaremos, dentro da família, pode trazer sérios prejuízos para aqueles que mentem para uns para com os outros, principalmente dentro da família. O ponto número 1 dessa lição, e nós já apresentaremos aqui a nossa primeira dinâmica, vai tratar sobre uma conversão duvidosa. O contexto dessa lição está falando da história de Ananias e Safira, aonde eles venderam a sua propriedade, né, e mentiram para o apóstolo Pedro, dizendo que tinha vendido a propriedade por outro valor que realmente é um valor que não era verdade, o valor que eles tinham vendido. Ou seja, venderam por um valor e chegaram diante do apóstolo Pedro falando que tinha vendido a propriedade por outro valor. Ou seja, mentiram nessa ocasião, no início da igreja primitiva, e aí então as consequências veio automaticamente sobre a vida deles, que foi a morte. Todos dois morreram por causa que mentiram para o apóstolo Pedro e também para o Espírito Santo aqui nessa ocasião. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11 é o contexto dessa lição. E no primeiro ponto vai tratar sobre a conversão duvidosa, ou seja, a conversão que eles tinham de Ananias e Safira não era uma conversão que aparentemente era genuína e verdadeira. Por quê? Porque eles ainda estavam na prática do velho homem. Ou seja, estavam ainda mentindo, como mentiram para os apóstolos, né, nessa ocasião. E o apóstolo Pedro, então, conhecendo, né, tendo então discernimento do Espírito Santo, né, fez com que eles então pagassem com a própria vida. Para este ponto, a dinâmica ilustrativa que eu quero trazer para os irmãos vai ser o seguinte: uma pessoa, ela pede para um dos irmãos andar em um sentido, né, caminhar em um sentido, né, pode ser ali no meio da igreja. O professor pede para o irmão se levantar e caminhar em um sentido, em linha reta, tá? Dá aí uns 10 passos em linha reta. E aí o professor pede para o irmão caminhar. Depois que o irmão caminhou, né, deu ali 10 passos, o professor vai perguntar para o irmão que está caminhando: você sabe o que é conversão? O que quer dizer conversão? Se o irmão automaticamente souber, ele vai só virar e vai voltar no mesmo sentido que ele caminhou. Vai voltar na estrada de uma maneira contrária, né? No sentido contrário aonde ele caminhou. Se ele não souber, ele vai ficar na dúvida. Então o professor vai explicar de maneira prática o que é conversão. O professor vai pedir para ele caminhar. Quando ele der 10 passos, o professor vai pedir para ele dar uma volta inteira, uma meia volta, virar a parte da frente para onde estavam as suas costas, e ele vai voltar no mesmo sentido que ele caminhou. E aí o professor vai fazer essa aplicação para os irmãos, que conversão
é andar no sentido contrário, é dar a volta por onde você caminhou. Ou seja, conversão é você tomar um destino, tomar um rumo diferente, né? Está no sentido contrário aonde você iniciou a sua caminhada. Se você estava indo no sentido do mundo, agora você está indo no sentido contrário ao mundo. Se você estava indo no sentido de buscar alguma coisa neste mundo, então você não vai mais buscar nada deste mundo, você vai caminhar no sentido contrário. E Ananias e Safira, mesmo se convertendo no momento, na igreja primitiva, a conversão dele era duvidosa, porque eles não deixaram todo o seu caminho para trás, não deixaram as suas práticas que faziam atrás, nos tempos em que eles estavam sem Deus, e começaram então a trazer essas práticas para o mesmo sentido, para o mesmo caminho que eles estavam agora caminhando. Ou seja, eles não tinham uma conversão de maneira sincera, né, e de maneira, né, verdadeira. Por quê? Porque eles ainda estavam praticando, né, tendo ainda práticas do velho homem, como diz aqui Colossenses capítulo 3, versículo 9. E por que o ser humano deve parar de mentir? Por que o cristão deve parar de mentir? Porque a gente vai entender que em João capítulo 8, versículo 44, existe um pai que está falando ali, um pai da mentira. E esse pai da mentira é o diabo. Então, conhecereis a verdade vos libertará, que Jesus falou. Nós conhecendo a verdade, nós temos que falar a verdade, porque o pai da verdade é o nosso Deus. E se existe um pai da verdade, e o Senhor Jesus falou para nós falar a verdade, sim, sim, e não, não, automaticamente, no sentido contrário, ou você se converte a Deus, ou se converte ao diabo. Então, o sentido contrário é o pai da mentira, que é o nosso inimigo das nossas almas. João 8,44 vai deixar isso bem claro. O cristão não deve mentir em momentos alguns. O ponto número 2, eu já vou tratar aqui sobre a segunda dinâmica ilustrativa, que eu vou trazer aqui para os irmãos, tá bom? Se você gostou dessa primeira, dê uma curtida, dê um like, deixe seus comentários aqui embaixo e fale se você vai aplicar ou não, tá bom? O ponto número 2 vai tratar sobre o problema da mentira dentro da família. Ponto número 1, tratamos sobre uma conversão duvidosa, e exemplo que nós trazemos aqui para os irmãos é o que está escrito na nossa leitura bíblica em classe, Ananias e Safira. E o ponto número 2, como eles sendo uma família entre homem e mulher, marido e esposa, mentiu, houve consequência também dentro da família. E o problema da família, né, da mentira dentro da família, é que nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, e é também que eu vou trazer aqui para os irmãos a segunda dinâmica. Para essa segunda dinâmica, nós vamos fazer com que os irmãos tenham uma consciência, possam se conscientizar que a mentira não pode se fazer presente dentro do lar. E para essa dinâmica de conscientização, o professor vai fazer uma pergunta para os irmãos, tá bom? O professor vai fazer uma pergunta bem simples. Se, por acaso, né, pode ser que algum dos irmãos levante a mão e fale. Se por acaso, alguns dos irmãos, no momento em que alguém foi na sua casa, bateu na sua porta, né, pediu para a esposa, é para os irmãos serem bem sinceros aqui. Estou falando aqui uma coisa que acontece muito, é muito comum, mas os irmãos, o professor fala para os irmãos ser bem sinceros. Bateu na sua porta e ele pediu para a sua esposa ou para o seu filho dizer que ele não estava. Coisa simples, coisa comum, que pode acontecer em várias casas, inclusive casas cristãs, mas que é uma prática que está trazendo, né, uma maldição para dentro da família. Por quê? Porque o filho vai ver que o pai está ensinando a ele a mentir, ensinando ele a falar aquilo que não é verdade. E aí o professor vai perguntar se alguém já fez isso.
No momento, os irmãos vão ficar sem querer falar, vão ficar sem dizer nada. Mas aí o professor, se não aparecer ninguém, o professor pode usar uma ilustração, contar um exemplo de alguém que conhece, ou então uma história fictícia, falar que se isso chegar a acontecer, o pai de família, que é o sacerdote do lar, está abrindo uma brecha para que o inimigo possa atuar dentro do seu lar. E dando um exemplo, um mau exemplo dentro da sua casa. Porque em momento algum devemos falar aquilo que não seja verdade. Não, que seja mentira. Em todos os momentos nós devemos falar a verdade. E em momento algum nós devemos contar ou ensinar, dar exemplo de que a mentira é uma coisa que é brincadeira, uma mentira que é uma coisa que não tem nenhum problema em mentir. Porque tem problema no mundo espiritual, acontece que mentindo dentro do lar, mentindo para os amigos, mentindo no ambiente de trabalho, abre portas, brechas para o inimigo trazer maldições dentro da sua casa e também maldições no seu convívio onde você está vivendo, porque a mentira tem perna curta e é ele quem criou a mentira. Foi o inimigo das nossas almas que criou essa mentira, esse mal que tem trazido sérias consequências para todo mundo. Então esse exemplo é um exemplo simples, mas que o professor pode também aplicar aí na sua sala de aula, tá bom? O ponto número 3 dessa lição vai tratar sobre protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você falar aquilo que você não vive, ou seja, pregar aquilo que você não vive. Você está tendo uma vida hipócrita porque você ensina algo e que não está fazendo aquilo que está ensinando. E como nós devemos fazer para proteger a nossa família, né, da mentira e da hipocrisia? Porque hipocrisia está ligada à mentira. Se você falar alguma coisa que você tem que fazer, o que você faz, e você não pratica, é uma mentira por si só. E aí o professor pode fazer a seguinte ilustração nessa terceira dinâmica ali com os seus alunos. O professor pode pegar um espelho, ou pode levar um espelho para a sala de aula, tá bom? E nesse espelho o professor vai pedir para o aluno se olhar. O aluno vai se olhar nesse espelho, o professor vai perguntar para ele se ele está vendo alguma coisa diferente que ele não tinha percebido antes no seu rosto. Logicamente o professor vai dizer o seguinte, não, o aluno vai dizer o seguinte, não, no momento eu não estou vendo nada de diferente não. Mas no espelho você consegue ver as suas falhas, no espelho você consegue ver o detalhe do seu rosto, no espelho você consegue ver as suas espinhas, né? Consegue ver alguma coisa que nasceu ou que teve no seu rosto de um mês para cá, consegue. O espelho ele vai refletir a nossa imagem, mesmo com falhas e mesmo com defeito, ele vai refletir a nossa imagem, porque o espelho ele vai transmitir aquilo que realmente é, e o espelho vai refletir aquilo que realmente nós somos. E aí o professor vai fazer a seguinte aplicação, lendo aqui no segundo subtópico deste terceiro ponto, onde diz o seguinte: aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Esse autoexame é representado pelo espelho, e o professor pode falar isso na sala de aula. O aluno, se olhando no espelho, está fazendo um autoexame de si mesmo. Ele está vendo os seus defeitos, ele está vendo as suas falhas, ele está vendo aquilo que é bonito, né, que é positivo. Ou seja, o espelho está transmitindo para ele aquilo que realmente é o verdadeiro, aquilo que é verdadeiro, e não é a mentira. E esse autoexame que nós fazemos olhando pelo espelho, nós precisamos também fazer em nossas vidas. Todos os dias, nos examinando minuciosamente nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos todos os dias, porque este exame diário vai trazer salvação para as nossas vidas. Esse exame, esse autoexame diário vai trazer bênçãos para o nosso lar e para a nossa família. Esse autoexame diário vai garantir
que nós não perdêssemos, para que nós não perdêssemos a nossa salvação, que é o bem mais precioso que nós temos aqui nesta terra. Fazendo esse autoexame, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu cometi erro, Senhor, eu acertei neste ponto, permaneça-me com o coração aberto para continuar assim, fazendo aquilo que o Senhor deseja, fazendo a tua vontade sobre a minha vida. Esse autoexame que nós fazemos, trazendo o exemplo do espelho para as nossas vidas, nos examinando a nós mesmos, então nós estaremos seguros, firmes e fortalecidos no Senhor para todos sempre. Tá bom, meus queridos irmãos? 3 dinâmicas específicas, ilustrativas. Eu espero que os irmãos comentem aqui embaixo e também, se forem aplicar alguma delas nas suas salas de aula, comentem também aqui embaixo, tá bom? Fiquem todos na paz, que o Senhor Jesus continue nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal, principalmente deste mal que cerca a nossa sociedade, que é a mentira. E fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.